Acompanhe a partir de agora mais um podcast do Preto no Branco. Programa de hoje: Batendo o Guizo, o veneno da política com Miguel Dias. Um oferecimento do Grupo Mantovani, investindo no presente, construindo o futuro. Alô, amigos, um grande abraço. Com a graça de Deus, mais um podcast Batendo o Guizo, o veneno da política. Podcast da série que Preto no Branco mantém semanalmente, diariamente, né, meu caro Leozinho Rigon, meu caro Diego. Nós temos os podcasts aqui falando de esporte, falando de política, esse agora aqui, falando de direito, falando de assuntos da comunidade e assim vai indo. Convidados especialíssimos, aos quais sempre agradecemos pela gentileza de arrumar uma agenda, de estar aqui conosco, conhecendo já como é que é o Preto no Branco, sabendo que aqui a conversa vai ser conversada, né? E que o veneno da política, Batendo o Guizo, vai sibilar. Conosco está o vereador Rômulo Quintino, vereador já de terceiro mandato e prefeiturável. E agora, recentemente, formando uma dobrada ainda não oficial, mas já segurando a mão, abraçados, bem próximos dele, e o deputado Pacheco. O Rômulo ainda no PL, o deputado Pacheco ainda no Republicanos. Então nós vamos começar a conversar por aí, depois vamos enveredar um pouco para a participação do Rômulo no Legislativo Municipal, ao longo das suas atividades, muitos projetos que nós acompanhamos, muitas posições que o vereador assume e torna público, e isso lhe dá a chamada densidade eleitoral, que resulta, que faculta depois, quando abre a urna e vai contar os votos, meu caro Leozinho. E você estava me dizendo agora, antes de nós começarmos, não, mas o nome, o Rômulo é um nome muito bem votado sempre. E isso é verdade. Qual é a receita? Vamos começar por aí, meu caro Rômulo. Qual é a receita de fazer tantos votos e agora querer deixar o Legislativo e virar Executivo? Obrigado pela sua presença aqui no Preto no Branco. Obrigado você, Miguel. Obrigado ao Leozinho, ao Jadir, essa equipe espetacular do Preto no Branco. É o Dieguinho ali também. O Diegão, né? Tá mais para né? Diegão, né? Tá mais para Diegão. Parabenizar vocês por esse espaço lindo aqui, viu? Espaço espetacular. Só havia estado em outro momento lá no centro. Aqui ficou espetacular. Parabéns. E como é difícil, eu vinha pensando, né? Uma mídia, né? Um jornal, um órgão de imprensa que se mantém de forma autônoma, de forma a realmente levar a informação, levar a notícia da maneira e da forma como ela de fato é. Tua pergunta, falar sobre votação, isso? Qual que é o segredo? No Legislativo ser bem votado e agora não querer mais e querer virar Executivo, que é uma outra conversa, uma outra eleição. Eu acho que eu tenho uma característica própria, não que outros não tenham, acho que cada um tem a sua característica. Alguns são mais beneficiados por isso, outros menos. Mas é um negócio que eu gosto muito, que é a sinceridade e transparência. Eu sou isso aqui, não tem outro Rômulo. Não tem um Rômulo que é político, não tem um Rômulo que é empresário, não tem um Rômulo na igreja, não é esse cara aí, entendeu? Na minha primeira eleição em 2012, você lembra, do absoluto nada, né, com os amigos e tal, nós fizemos 2.029 votos. 2020, na primeira, nunca tinha passado por um processo eleitoral. Mas os amigos da igreja, do futebol, do bairro, empresários, nos colocaram nessa condição. Em 2016 fomos reeleitos, 3.397 votos. 2020 fomos reeleitos novamente, mas votaram 3.050 votos, naquele momento da pandemia, né? E tivemos essa experiência aí, ano passado, que foi uma experiência muito legal, muito boa, uma experiência que nos deixou, que nos colocou, de fato, numa outra prateleira de maturidade, vamos dizer assim, uma outra prateleira de entendimento de como é uma política mais ampla. E fizemos 26.697 votos, sendo 15.000 em Cascavel. Então, de fato, o que o Léo fala, graças a Deus, sempre fomos muito bem votados. E prezo muito por falar o que é, não prometer o que não é. Eu sempre falo o seguinte, Miguel, graças a Deus por isso.
Eu não atravesso a rua de ninguém. Não. Se eu ver o camarada vindo lá, não tenho nada escondido com ninguém. Não devo obrigação. Obrigação eu devo pro povo sempre, né? Não devo nada para ninguém. Tem alguma, eu vou de cabeça erguida. Promessa eleitoral que o Rômulo fez e não cumpriu? Não, eu sempre... Porque assim, a gente sabe o que pode e o que não pode, né, Miguel? O que é possível e o que não é possível fazer enquanto vereador. Agora, claro, existem comprometimentos. Mas esses comprometimentos, quando eu sei que não depende estritamente do Rômulo Quintino, eu faço esse comprometimento juntamente com quem realmente pode fazer. Nesse caso, um deputado, um prefeito, o secretário de determinada pasta, que eles realmente têm esse poder executivo. Sempre tento fazer. Agora, quando não acontece, daí a culpa não é só minha também. Muita gente fala o seguinte... Eu falo de quem é. Muita gente fala o seguinte, vereador não é para ficar prometendo CEMEI aqui, obra de estrada nova lá, escola acolá, porque o vereador não tem orçamento. O legislativo não tem orçamento para isso. Isso é técnico e é verdade. Agora, como é que é a sua relação com o tal do executivo? Que muitas vezes você depende do trânsito no gabinete do prefeito, da boa chegada na secretaria A, B ou C, para dar andamento a essas obrigações, a esses compromissos aos quais nos referimos. Como é que está o momento aí na administração? Você que já passou por quantos prefeitos? Pelo Edgar... O Lisas, você não chegou no Lisas, né? Edgar, começou no Edgar e agora no Paranhos. Os 8 anos. Sempre foi muito boa a minha relação com eles. Porque a gente parte sempre do princípio da verdade, né, Miguel? Da realidade, de expor as situações. Por exemplo, eu moro lá na região sul, na região do Universitário. Muitas vezes eu levei o Edgar lá, Maurício Teodoro, na época, condição de vice-prefeito, de secretário de obras, e ajudaram muito. Eu até... preciso fazer, pôr essas aspas, porque muito asfalto, muita coisa que aconteceu na região sul foi nesse mandato do Edgar e do Maurício Teodoro enquanto secretário de obras. Agora também, sempre de maneira muito clara, de maneira muito aberta, sempre levei ao prefeito Paranhos. Com a secretária de Educação eu não gosto de boa amizade, você sabe disso, você acompanha a gente na Câmara, eu não gosto porque... de boa amizade, porque ela pensa diferente, né? Ela fala contigo aqui, mas faz outra coisa ali, então a gente não tem mais estômago para algumas coisas, né? Mas com o prefeito sempre foi muito boa, a relação. Expus, por exemplo, a necessidade de instalar um CEMEI, o primeiro CEMEI do interior de Cascavel, foi uma ideia que partiu do vereador Rômulo Quintino, junto com a líder da comunidade lá no Rio do Salto, a Fran. Levei o Paranhos no momento, ela falou, pô, interessante, vamos trabalhar isso, vamos lá, atrás de verba, beleza, fez. O CEMEI novo lá na faculdade, que vai iniciar agora, era uma outra necessidade que existia, foi um trabalho nosso. Unidade de saúde lá no Tourist Park, que atende aquele fundo lá também, foi uma iniciativa nossa. A unidade de saúde lá do Nova Cidade, na época do Edgar, foi uma iniciativa nossa, junto com a época deputado estadual Delino, que ajudou também com o recurso, na época secretário de Estado Michele Caputo. A reforma daquele CEMEI ali na Unioeste foi um trabalho nosso, e tantos outros que fizemos. Então, tudo isso fruto de um bom acesso, de um bom diálogo. E não tem nada para esconder, nada para falar assim do executivo de forma que nos prejudicasse. Eu acho que sempre foi uma forma muito clara. E quando eles dizem que não dá, também não dá. Principalmente o Edgar. O Edgar é campeão mundial de falar que não dá para fazer. Só que a hora que ele fala que dá para fazer, ele fala uma vez só e acabou. Você não fala mais sobre aquele assunto. Isso também a gente precisa entender. E tanto com um quanto com o outro, então foi positivo. Muito bem. Conseguimos fazer muito. Estamos falando em nomes aqui, na relação do executivo com o legislativo. Isso vem do passado, hoje é assim, e o modelo administrativo, gestão pública, vai demorar bastante para mudar. Está meio engessado, é dificultoso, é assim que vai funcionar. E aí um executivo tem que ter uma base. E a base tem que saber que pode contar com a atenção, com a disponibilidade do executivo. As boas relações, o bom relacionamento, o trânsito que fala. Que daí a cidade sabe que pode contar ou pode não contar, porque hoje eu acho que se você considera que o cidadão, as lideranças ainda têm assim limitações para saber o que é executivo, o que é legislativo, na minha opinião, não mais.
Tem muita. Tem? Tem muita limitação. Eu estava citando até com uma senhora que mora lá no Tourist Park, ela está com um problema de energia na frente da casa, de iluminação na frente da casa dela. Cara, ela me ligou umas 10 vezes para falar sobre a tal da lâmpada. Eu passo para o encarregado do setor da Secretaria de Obras, ou para o Sandro. O Horacildo Tavares. Horacildo Tavares. Um abraço para o Horacildo. Que atende muito bem, eu passo para o Sandro e tal. Aí eu explicar para ela, falei, senhora, vizinha, é o seguinte, eu vou solicitar o responsável. Só que ela não tem acesso ao responsável. Aí que entra. Acesso a você. Aí que entra, que eu sempre falo, a importância do vereador como representante de comunidade. Fazer a ligação. E é um dos agentes políticos mais importantes. Por quê? A dona Maria lá, ela não tem um contato do deputado. Sim. A dona Maria lá não tem um contato do governador, piorou, do prefeito talvez. Ela tem um contato do vereador, sim, que é o cara que está mais próximo. O vereador é aquele que pega a chuva, é aquele que põe o pé na lama, aquele que pega a poeira. Mas ela Esse não é o papel sabe do que vereador. você, só se comprasse uma lâmpada, arrumasse uma escada e fosse subir no poste, que não cabe a você. Exatamente. Trocar, né? Aí eu expliquei N vezes para ela. Daí, ontem de manhã, o Horacildo pegou e me falou assim, vamos arrumar hoje. Deu 1h da tarde, ela falou, ainda não vieram arrumar. Então faz parte, né? Mas no final da tarde estava arrumado. Ela agradeceu que tinha luz. Então, assim, as pessoas não têm clareza. Muita gente não tem clareza de qual é o papel do vereador, de qual é o papel do prefeito, e no papel órgão do secretário. público também, onde que vai para arrumar um desconto no IPTU, para arrumar um auxílio e tal, né? Vai procurar a assessoria do vereador. É o papel do vereador, é orientar as pessoas. O vereador é o agente político mais próximo das pessoas e que tem que orientar, tem que estender a mão, sim. Nós temos hoje alguns nomes aí, já vamos entrar nisso, depois voltamos para falar mais de questões técnicas aí do mandato, 3 mandatos do vereador. Vou perguntar também por que é que ele está assim, numa ojeriza em relação a continuar no Legislativo. Muita gente não entende, não compreende muito bem. Ele vai explicar por que riscou do mapa a possibilidade de concorrer a um 4º mandato. Mas aí nós temos, então, hoje o Rômulo Quintino dando as mãos, né? Nós já noticiamos aqui, mostramos, dando as mãos, para o deputado estadual Márcio Pacheco, que é prefeiturável também. O que significa isso? Algum tipo de jogada, um balão de ensaio, alguma coisa aí para criar um facto para aparecer e tal? Explica para nós, por exemplo. Significa algumas coisas, Miguel, e o pessoal que nos assiste em casa nesse momento, ou pelo celular. Significa algumas coisas. Primeiro, a união de projeto. Estarmos juntos num mesmo objetivo. Por quê? Porque as nossas bases, elas são muito parecidas. Tanto na questão eclesiástica, quanto na questão de ideologia de pensamento, como pela questão também, Miguel, da nossa juventude, vamos colocar assim, né, entre aspas. Então, muitas coisas nos aproximam. As pessoas que são ligadas a mim têm um grande apreço ao Márcio Pacheco. As pessoas ligadas ao Márcio Pacheco têm um grande apreço pelo Rômulo Quintino. Então, essa não é uma decisão de agora, Miguel. Ela é uma decisão construída com muita calma, pedindo a Deus discernimento, conversando com as pessoas, para tentar não errar, ou se errar, errar o mínimo possível, errar da menor maneira. Quando a gente fala com muitos, né, a palavra fala, né, na multidão de conselhos está a sabedoria. Então, nós estamos falando há mais de um ano. Assim como falei com todo mundo e falamos com todo mundo. Mas a gente precisa saber ler, não é? Eu entendo que é o nome que tem mais ascendência junto à minha base eleitoral. Seja em qualquer uma delas. A pessoa que tem mais ascendência, que tem mais naturalidade, que tem mais abertura e maior receptividade, é o deputado Márcio Pacheco. E aí o pessoal sempre falava isso, Rômulo, não rachem, não dividam, porque o voto de vocês é muito parecido, é muito igual, o posicionamento de vocês é muito semelhante. Então, se saem os dois, vamos dizer assim, nessa disputa, você acaba dividindo muitas vezes o mesmo voto.
E daqui a pouco enfraquece, porque não é só um personagem político, não é só um agente partidário. Nós estamos falando de uma ideia, nós estamos falando de um projeto, nós estamos falando da nossa cidade. E isso é mais importante do que qualquer nome que venha ser colocado à disposição. Então nós conversamos muito com todo mundo, inclusive com o Márcio, fomos dialogando e conversando, e você está vendo o cenário aí, as pessoas estão vendo como é que está o cenário municipal, quais são os nomes, quem está à disposição, quem realmente vai perdurar aí até aí na frente, e nós entendemos que era momento de nós nos posicionarmos também. Ainda não se sabe, né? Respondendo a isso que você comenta, ou comentando o seu comentário, na verdade ainda não se sabe quem que vai continuar até lá, fôlego daqui, quem desiste, quem não desiste e tal. Fala-se até em algumas chegadas de nomes novos aí, o que é possível dentro dos prazos eleitorais, né? Eu particularmente acho um tanto quanto improvável. Mas aqui, agora, nesse momento, no nosso Batendo Guizo, podcast Veneno da Política, preciso indagar, talvez em nome de quem está nos acompanhando, assim, mas Rômulo, você sabe que o Márcio Pacheco é do Republicanos, e o Republicanos está com o Renato Silva, que é o ungido do prefeito Leonardo Paranhos, o reeleito. E com quem você mantém, Rômulo Quintino, acabou de dizer aqui, um belo relacionamento e tal, mas agora nós estamos assim, o Paranhos está apeando, está desembarcando do poder municipal. Daqui a um ano ele estará fora, né? Será sucedido por alguém. Nesse período daqui até lá, se o Paranhos disser, Rômulo, vem comigo ou não vou contigo. O nome é o Renato, ou é o Alessio, ou é não sei quem. Ou você acredita que poderá ser o nome de Rômulo Quintino ou do próprio Pacheco dentro do grupo da situação? Olha que a pergunta é meia comprida, meia complexa, mas ela trata dos nomes que estão todos embolados, vocês aí. Eu sempre digo, a gente trata isso de maneira clara e sempre com a verdade, e não tem problema. Não há nenhuma dúvida, não há nenhum questionamento quanto à nossa proximidade desses 4 nomes que você acabou de citar ao prefeito Paranhos. Não há nenhuma dúvida. Tanto é que trabalhamos, secretário municipal com ele, fui líder de governo na Câmara, tudo bem. Agora, ele tem se posicionado a respeito de um compromisso com o seu vice. Um compromisso dele com o seu vice. Ok. Mas, como disse muito bem aqui agora, é um compromisso dele com o seu vice. Não entendo que seja um compromisso da população de Cascavel com o seu vice. Não é um compromisso do Rômulo com o vice dele. Não é um compromisso do Márcio, não é um compromisso do Gugu, não é um compromisso de ninguém com o Renato Silva. É um compromisso dele que eu acho que naturalmente, se ele tem esse compromisso, como testemunha sempre que tem que buscar cumpri-lo. Isso é natural, mas deixando muito bem claro, é um compromisso dele, não é um compromisso nosso. Nós não temos nenhuma conversa com o vice-prefeito dele. Agora, estamos todos, sim, no mesmo agrupamento, mas nós também ouvimos as pessoas, e aqui está o principal motivador de colocar o nome numa candidatura, ouvir as pessoas, e as pessoas nos pedem, as pessoas nos incentivam, as pessoas querem fôlego para continuar trabalhando em Cascavel, querem vigor para continuar trabalhando em Cascavel, que vai tão bem, e entendem, e um bom percentual dessa população entende que Rômulo Quintino e Márcio Pacheco são bons nomes com esse perfil. Podemos nos tornar aí na frente? Nós estamos dentro do mesmo agrupamento. Beleza. Mas e se rachar? Já vamos avançando. Caso rache, Renato resolva sair, Pacheco resolva sair, o Rômulo acompanha lá, daí tem mais outra situação aqui, e daqui a pouco nós vamos ter aí uns 4, 5 candidatos. Isso não beneficia a dita oposição? Eu acho que beneficia, porque quando você racha dentro da sua base principal, quem não está na sua base acaba se favorecendo de alguma forma. Agora, essa não é uma decisão nossa, né, Miguel? Não é uma decisão só minha, né? Do povo, no caso, é uma decisão também. Das pessoas. Nós isso, colocamos o nosso nome, vamos trabalhar, estamos trabalhando, e as pessoas é que vão escolher. Cada um o seu prefeiturável, cada um o melhor nome que ele entenda ser
para continuar trabalhando com Cascavel. Acho que isso vai ser resolvido só lá na boca da convenção, em junho, julho, ou antes já vai haver sinalização? Vocês estão dando um passo agora que é meio oficial, não é oficial, é oficioso ainda, mas estão juntando e dando a cara ao tapa. Nós temos lá mais o Renato, já citado aqui. Quem é que é o vice do Renato? Ele ainda não veio dizer quem que é. Falam que o Alessio poderia ser o vice e tal, ou falam que dentro da conjuntura outros nomes poderiam ser. Temos o já citado aqui, que também é prefeiturável, o Edgar Bueno. Então, rapidamente, você acha que o Edgar tinha que ficar cuidando dos netos, e amanhã depois dos bisnetos, e não querer mais voltar à prefeitura? Qual é a sua opinião sobre esse projeto dele? É difícil, assim, falar quando entra no foro íntimo da pessoa, né? Edgar fez 3 mandatos em Cascavel, reconhecido, né? Fez seu trabalho. E decide disputar novamente. É um direito que ele tem, né? É um direito que ele tem. Eu, particularmente, eu não tenho condições de opinar sobre se está certo ou se está errado. É uma vida individual dele. Agora o nosso também eu acho que a vida é feita de projetos, é feita de sonho, é feita de determinação. E aí você já responde agora por que não quer mais a Câmara, então, dentro dessa mesma linha aí. Sim, já claro. Vamos avançando. Por que não quer mais a Câmara e quer avançar no Executivo? Assim, Miguel, você acompanha desde o início o nosso trabalho na Câmara de Vereadores, em Cascavel. Eu entendo que eu fiz de tudo que podia ser feito. E eu entendo que eu já me dediquei com todas as minhas forças para aprovar projetos, para colocar ideias, para representar o meu eleitor da melhor maneira, para que ele se sentisse representado por mim. Mas eu não posso e não quero um terceiro mandato, porque parece que virou um empreguismo, entendeu? Terceiro não, seria o quarto. Seria o quarto mandato. Parece que vira E, aliás, eu só fui para o terceiro, Miguel, aproveitar aqui a grande audiência para entender, eu só fui para o terceiro mandato de vereador porque eu queria ser candidato a deputado. E eu precisava estar como vereador para ser candidato a deputado no ano passado. Já nem teria ido. Senão eu já nem teria ido. Até um pedido da família, o meu filho um dia chegou e falou para mim, o Arthur, falou: pai, vamos largar com esse negócio de política aí, nós temos as empresas para cuidar, autoescola, tem aqui um negocinho aqui, outro ali. Né? E eles eram muito sensíveis com essa questão, porque houve tanta coisa de político, né? Exatamente. E o familiar é o que sofre mais, né? Pai, polêmicas. O político às vezes se envolve nas polêmicas, não tem como evitar, e sofre a família. Né? Sofre. Daí, vamos cuidar da nossa vida e tal. Eu falei, filho, mas é que o pai não tomou essa decisão antes. Se nós tivesse tomado lá atrás, era uma coisa. Mas agora, nós estamos no ano da eleição, nós com uma eleição muito bem viabilizada, compromisso com as pessoas, não tem como bem pavimentado, não tem como não ir. E o pai quer ser candidato a deputado em 2022. Senão já não teria ido para o terceiro. Então, respondendo a tua pergunta, de maneira mais objetiva, eu entendo que fiz a minha parte como vereador. O ciclo acabou. Legislativo. De vereador acabou. Você já esteve no Executivo, né? Eu estive. Eu lembro, você foi secretário do Meio Ambiente. Não sei se antes você ocupou alguma função. Agora, recentemente, você foi nomeado num cargo vinculado ao Executivo também. Inclusive se licenciou do próprio Legislativo. Mas alguém conversando lá na Câmara mesmo, o pessoal da imprensa ali e tal, os carrapichos da notícia, falam assim, mas o Rômulo não vai bem no Executivo. O negócio dele é legislativo e tal. Já foi lá, não deu certo. Eles falam assim, e aí é meio brincadeira, mas aqui é veneno, é batendo guiso, né? Na Secretaria do Meio Ambiente, a obra mais importante do Rômulo qual foi? Pegar a onça. Você já ouviu essa conversa? Pegou uma onça e depois abandonou a Secretaria. Brincadeiras e maldades à parte, as experiências no Executivo suas não foram frustrantes? Não foram. Bem clara as duas. Primeiro, no meio ambiente. Era uma experiência que eu queria ter, nunca tinha trabalhado no meio ambiente, mas eu vinha de uma eleição de 2016 sendo o mais votado da cidade. Aquela briga que a gente fez, né, muitas vezes sobre a questão de ideologia de gênero nas escolas e tal, e tantas outras de defesa e proteção à infância, que esse sempre foi o nosso tema, né? Nunca preconceito, sim proteção à criança, porque não é tema para falar com criança, é o nosso entendimento. E fui para lá. E foi uma experiência muito boa. O Paranhos queria que eu ficasse lá há muito tempo.
Mas eu sou empresário também. E naquele momento o meu eleitor não quis que eu ficasse lá. Não quis que eu ficasse lá. Então eu precisava ouvir o meu eleitor. Ele não queria que eu ficasse lá de forma alguma. Ouvindo, me cobrando, mas por quê? perdendo. Qual a razão? Por causa do nosso perfil de atuação na Câmara, que era um perfil de representar. A gente representava um grande público, né? Então eu sou sensível, eu ouço e me posiciono. Graças a Deus a gente tem essa condição, né? Então esse foi o motivo. Você seguiu a tendência, então? Mesma coisa agora no governo do estado? Mesma coisa agora com um ingrediente a mais. Bom, eu queria ter essa experiência e eu queria ter continuado lá, guardadas as proporções. Então começamos o trabalho lá. Você já era prefeiturável, né? Aqui de repente já se tornou. Estava trabalhando lá e o povo dizendo, Rômulo é prefeiturável do PL. Aqui, né? Exatamente. E isso começou... Aí houve essa outra situação também, que era o grupo político. Eu ligava para mim um dia, eu estava lá em Guarapuava. A agenda não conseguia compatibilizar. Estava lá em Guarapuava. Falou, Aí outro dia eu estava lá em Pato Branco. Como é que ia reunir aqui em Serra do Alvorada? Aí outro dia eu estava lá em Ponta... Ô, Rômulo, que negócio que é esse, cara? O ano que vem é a eleição... Você é nosso candidato, nós estamos trabalhando junto, você é importante na cidade. Como que você está em Guarapuava? Tem que estar aqui. E começou isso. E aí você foi para o estudo, para estudar. Então precisávamos. Eu digo que ninguém erra porque quer. Ninguém faz um plano para dar errado. Eu até faço uma simbologia que eu falo assim, o cara não vai lá e financia um carro para a financiadora vir daqui 5 parcelas e tomar o carro. Ninguém faz plano para dar errado. Sim. Né? Mas assim, as coisas são muito dinâmicas na política, né? São muito dinâmicas, né? Imprevisíveis. Isso é verdade. E como o grupo político naquele momento chamou para vir, eu falei, fechou. Vamos lá. Então assim, eu acho que, Miguel, enquanto vereador foi ótimo, nós temos aí, estamos aí na suplência de deputado, ver o que pode acontecer, um pouco difícil, porque acabei ficando por pouco voto na segunda suplência. Mas assim... apaixonado por Cascavel, aqui é a nossa cidade, aqui que a gente vive, aqui que está todo mundo, as pessoas que nos amam e que amamos. Então, até aqui, e com base na nossa primeira provocação, nada de balão de ensaio, então. Nada de balão de ensaio. Só para o povo entender e as pessoas falarem, porque umas perguntam para as outras, mas será que isso é verdade? É verdade, é verdade, muito verdade, muito firme. É um compromisso que o meu... Até tivemos uma reunião agora na última terça-feira. Dia 19 agora, foi? Terça, tivemos uma reunião com o meu grupamento com o do Márcio. E com o grupamento do Márcio Pacheco. Nós estamos juntos no mesmo projeto. Nós vamos estar juntos no mesmo projeto. Agora, não pararam ainda de conversar com os outros partidos, né? Não. De fazer, porque essa conversação, o povo também não entende muito bem isso, porque às vezes o povo não acompanha por dentro a política, nas suas diversas nuances, né? Só observa aqueles que saem da urna, se elegem, vereadores ou outros cargos aí, mas até chegar o momento de ir pedir voto e de registrar uma candidatura e depois de sair vitorioso ou não da urna, vai chão, né? Vai chão. Então tem que ter conversa, né? Me falaram que o senhor está no PL, mas vai sair. Está com um pé no progressista do presidente Valdinei Silva, mas tem uma outra perna no PSDB, até do Beto Richa agora, que está feliz a turma do tucanato local aqui com uma decisão do ministro Dias Toffoli, né, só para comentar que é um fato recente, anulando todos os processos contra o ex-governador, o que deve ser uma coisa bacana para um cidadão que teve a vida revirada do avesso, né? Independente de se deve ou não deve, devia ou não, mas teve família e tudo mais que nós falamos aqui, né, sobre a importância que tem. Então hoje o Beto Richa está respirando um pouco mais aliviado e aí o pessoal deles está feliz, mas também estão assim otimistas quanto a uma possível filiação do Rômulo nos Implumados. Comente para nós. Comento. Grau de amizade elevado. Com o Beto é meu amigo, Beto Richa é meu amigo, Dona Fernanda, uma pessoa maravilhosa, que quando vou a Curitiba me recebe na casa deles, faz um cafezinho lá, a Fernanda é espetacular.
foi judiada bastante, né? Foi injustamente. Né? Essa aí não devia nada, né? A Fernanda é uma parte que toca muito forte o Beto, isso quando foram para cima dela. Ele é um agente político e tal, essa coisa. Mas ela, nem instaurar processo contra ela, eles não conseguiram. Mas levaram ela presa lá levaram aquela condução coercitiva, né? E o outro grau de amizade com o Maurício. O Maurício é meu amigo. O Magal. Ex-vice-prefeito. Meu amigo, aqui, né? Me ajudou demais gente no meu primeiro mandato. Então, o Beto, Dona Fernanda e o Maurício são meus grandes amigos e são... E querem te levar para o PSDB ou não? Tem um convite para ir para o PSDB. Diego, você queria saber? Existe convite para ir para o PSDB. E isso me deixa muito satisfeito, muito feliz. É verdade. Por poder fazer parte de um partido assim. Só que é uma decisão que não depende só de mim. E ainda não está tomada. Sim. Tem político que tem as portas fechadas. Eu conheço alguns aqui, não vamos falar nome, que estão querendo trocar de partido, mas foram pedir lá na casa tal, disseram, não, aqui não. Na outra falaram, não, de maneira nenhuma. Por causa de uma série de fatores, não porque eles são más pessoas, mas por causa de voto, de legenda, se o Rômulo ir para o partido, os outros não vão se filiar, daí não consegue a chapa, né? Mas você veja então, que interessante saber, isso. Né? Você veja que interessante. Se nesse momento eu estivesse falando novamente em ser vereador, eu ia ter essa dificuldade. Com certeza. Né? Por que eu ia ter essa dificuldade? Por causa da densidade e potencial eleitoral. Bom, então o PSDB é uma possibilidade, mas dizem que você está tomando cafezinho, jantando, almoçando com o presidente progressista, o Valdinei Silva. Comendo peixe, churrasco. Tudo mais. Aliás, o Valdinei agora, viu, o Diego, tá feliz da vida. Tá. Né? 10 milhões. Caiu o Pix do Grêmio. Pix do Grêmio, Caiu por causa do Bitelo e tal, tava meio embatucado. Tá feliz o Valdinei. É um cara espetacular, é uma máquina. O homem é um computador, ele é um trabalhador. Conheço poucas pessoas na minha vida que trabalham tanto quanto aquele homem. E diz que quem cedo madruga, Deus ajuda, né? E ele convidou você? Ele me convidou. E você respondeu o quê? Estou muito feliz com o convite, muito feliz mesmo. Não disse sim nem não? Tá muito bem encaminhado. Por progressista? Por progressista, está muito... Existe um o senhor tem até o final de março, né? Na verdade, que é a janela para poder você Só que é o que eu estava te falando, Miguel, a questão lá do Beto, né? E do Magal. Questão do Valdinei. Hoje a gente passou a fazer parte de um grupamento de base política. Essa campanha do ano passado, ela me permitiu, de deputado, me permitiu formatar um grupo bastante interessante que me ajuda a pensar. Sim. É diferente de ser candidato a vereador. Candidato a vereador, todo mundo me conhece, eu conheço, sei como trabalha e tal, vai lá, vai estar o voto. Deputado, não. Depende de gente para isso. É outra eleição, para aquilo, né? É outra eleição. Prefeito é outra eleição. E a gente construiu isso. Então, nenhuma decisão ela é só mais minha, Miguel. Ela precisa passar pelas pessoas. Eu agradeço todo mundo por nos deixar as portas abertas, mas a decisão ela não é só minha. E eu preciso ouvir, porque a gente vai pegando uma outra condição de eleição. O Valdinei é prefeiturável, mas ele disse que não é. Mas o pessoal que fala que ele é, mas não é. Eu acho que o Valdinei não vai nessa agora, mas se preparar direitinho, fizer esse jogo, esse aprendizado aí, será um prefeito de Cascavel, com certeza, sim. E um bom prefeito. Sim, aí na frente agora ele entrou na presidência do Progressistas, né? A primeira experiência político-partidária dele, né? Que vem agregar muito com a experiência empresarial que ele tem. E falam que o Márcio Pacheco, em função dos que procura aí dentro do Republicano e tal, sai, vai para a Justiça, não sai. Me falaram que o presidente do Republicanos, o Marcelo Almeida, se já não falou em Curitiba, no ouvido com o Márcio Pacheco, por esses dias vai chamar, que é uma conversinha com o Márcio Pacheco e tal, coisas de sinal de fumaça branca e tal. Já me falaram. Que é coisa própria da política. Mas você pega e se coloca no lugar desse presidente estadual do Partido Republicano. Ele está vendo um camarada lá numa das principais cidades do estado do Paraná, subindo, que está prestes a se tornar
prefeito da cidade Como é que vai chutar a canela do cara, né? Ele não quer chutar a canela do cara. Ele quer que o cara fique, mas só que tá esse problema, essa celeuma toda. É muito complicado, então, né? assim, mas, o que pode ele tá vendo? Pode ser que o Pacheco nem saia do Republicanos. Pode ser. O que não significa que eu estou dizendo que o Renato Silva não vai ser o candidato republicano. Olha só a bronca. Nós temos duas datas, né, Miguel? A primeira data, por exemplo, que é o final do prazo das filiações partidárias. Final de março. Março e abril. 6 meses de abril. Antes, e depois a convenção. Né? Essa data aí, muita coisa vai acontecer até lá na frente, Miguel. Aí agora você pega e se coloca no lugar desse presidente estadual do partido mais uma vez. Eu vou perder o cara que vai ser provavelmente um dos principais candidatos a prefeito. Você acha que o Renato Silva seria um bom prefeito? Não sei, ele tem a experiência particular dele, profissional, empresarial, enquanto empresarial. Exitosa, sucesso inquestionável. É isso aí. Mas e daí? Dentro de um âmbito... O empresário não pode ser um bom prefeito? É bem diferente, né? São duas coisas bem diferentes, né? Tem muito empresário que dá certo. Tem muito empresário que não consegue se adaptar com a vida pública. Não porque vai ter alguma coisa errada, ou cambalacho, ou coisa assim. A dinâmica é diferente. Você pega o seguinte, lá aqui na empresa, no preto, no branco. Eu vou pegar essa xícara aqui... Para comprar ela ali, o Leozinho vai ali e traz mais uma nova. Troca. Em 15 minutos ele compra essa xícara. E na prefeitura? E na prefeitura, viu? É 15 meses. Vamos ter que fazer 5 orçamentos... Precisa 17 assinaturas no processo, 17 assinaturas diferentes no processo para comprar uma xícara. Para comprar a xícara. Um absurdo. Aí o camarada que é acostumado a pegar e fazer, tem gente que consegue se ambientar isso, tem gente que não consegue. Mas aí a equipe tem que estar lá, assessoria, precisa ajudar. Que é outro problema, né, Miguel? A tal da equipe, né? Tem que ter equipe para ajudar, mas é um outro problema do gestor, né? É um outro problema do gestor, realmente ter uma equipe boa, preparada, técnica. O processo é do que conheça. Né? Porque você se eleger, você precisa de apoio. E a negociação no apoio político, o que é? O partido, ele quer galgar postos e tal, precisa aparecer na administração. O que é legítimo, né? Legítimo. Ganhou a eleição, tem que fazer parte do governo. Vai governar junto, né? Mas vai indicar quem? Para ser o procurador, para ser o responsável pelo departamento de compras? Aí é um papel que você está vendo lá na assumir, Câmara, né? O que tem de licitação na atual administração, batendo no poste e caindo para fora. Por que isso? O que está acontecendo? Você se preocupa com isso? Me preocupo e a gente tem estudado muito isso, viu? O perfil de pessoas para nos ajudar a montar esse plano de governo, para nos ajudar a trabalhar depois. O partido precisa ser muito responsável nesse momento. O partido está com a gente, beleza. Agora, apresente nome que realmente tem condição. Se alguém chegar no Pacheco, pode ser que o Pacheco seja o seu vice ou é pouco provável? Eu já acho que não. Acho que você tem que ser o vice do Pacheco. Por quê? Porque o Pacheco já concorreu, já foi candidato. É mais natural, né? Eu vejo com mais naturalidade. Hoje, né? Nas pesquisas, está mais bem posicionado e tal. Mas a gente não tem essa definição, tá? É onde eu quero chegar. Os dois são prefeituráveis, né? A gente não tem essa definição. Mas daqui a pouco chega um partido e diz assim, o Rômulo, o Pacheco, eu vou com vocês, mas eu quero a Secretaria do Meio Ambiente, quero a Secretaria de Saúde e quero a Secretaria de Obras. Será que isso vai ser feito? Vão atar antes a carreira? Vão lotear os cargos antes? Todo partido que vier num apoiamento e esse apoiamento resultar em vencermos as eleições, ele vai fazer parte do governo. Agora, mas depois que ganhar. Claro, depois que ganhar, né? Porque não negociar antes. Não. Agora ele vai ter parte no governo, sem dúvida nenhuma, isso é legítimo. Agora, o que disse antes, tem que ter a responsabilidade de apresentar nomes que realmente tenham condições para aquela atividade de trabalhar. Você falou na secretária. Porque nós não estamos. Isso não é uma brincadeira, não é uma empresa pessoal. Na secretária Márcia Baldin da Educação, e não falou muito bom. Não falou muito bem. E outros vereadores também não têm uma boa convivência. Tem um vereador que fala assim que ela mente olhando na bulica do teu olho, assim. Eu não sei se é verdade. Bom, isso é só um comentário e tal, veneno à parte. O secretário ou a secretária de Educação no governo de vocês vai ter que ser da área. Sim. Entender do riscado. É isso que você está querendo dizer, né? Sem dúvida. Tem que entender do riscado, tem que ser respeitosa. Não vai ser dona de nada, quem é dono da secretaria é a população de Cascavel, ela tem que fazer bem feito o trabalho dela, essa pessoa. Mas aí, isso é natural. Os vereadores muitas vezes pedem o que não podem ganhar, né? Não. E aí o secretário já começa a ficar desconfortável.
Tem secretário que ele tem secretário que ele se acha mais do que o prefeito, Miguel. Mas é preciso que o titular da equipe de apoio seja técnico 100%, se for, os dias estão contados. Se for um político galinhão daquele, não, vem cá que eu arrumo e faço, fica muito menos tempo no cargo. Resultado, tem que ser um meio a meio. Tem que ser técnico, porque o técnico que significa conhecer a legislação. Você sabe que hoje para ganhar uma improbidade no lombo é 2 palitos. Está todo mundo em cima, né? Mas para ficar dizendo sim, 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 não, não, para todo mundo, também não vai a lugar nenhum. Então é difícil ter esse meio termo. Montar aí, time, né? Muito difícil montar time. Estamos pensando nisso já, como disse a vocês, estamos trabalhando com pessoas que, principalmente pessoas técnicas que conhecem cada área, e na prefeitura aí está cheio de gente boa, querendo trabalhar. Servidores municipais? Servidores municipais. Diz, o prestigiamento por concursado, que sabem trabalhar e que vão trabalhar junto. Interessante isso aí. Agora, Rômulo, deixa eu falar para você uma coisa que você já deve ter ouvido também, e a gente escuta, e aqui é o batendo guiso dentro da política, né? Sim. A gente tem que falar. Assim, o Rômulo Quintino, você falou que o próprio Pacheco, porque ele tem uma ligação muito grande com o segmento da Igreja Católica Apostólica Romana, ele é a esposa, faz parte dos movimentos cursilistas e tudo mais, já desde que o Márcio se mudou para cá, eu acompanhei essa chegada dele, palestrante e tal, ele é muito bem quisto no segmento, né? Você no segmento evangélico. Pergunta, vocês exploram os religiosos? Acham que a obrigação do pastor chefe e do bispo, chefe lá da outra igreja, votar em vocês, pedir votos para vocês? Como é que pretendem conduzir isso dentro dos segmentos religiosos? Questão de representatividade, Miguel. Todos os segmentos da sociedade, sejam religiosos, sejam iniciativa privada, de qualquer lugar, ele precisa ter representatividade. A partir do momento que ele tem representatividade, ele tem voz. A partir do momento que ele tem voz, ele participa das decisões. É natural, muito natural, que, vamos citar aqui uma entidade aleatoriamente, que é a Areac, por exemplo, decida ter um representante deles na Câmara de Vereadores. Legítimo e muito natural, porque passa muito projeto técnico que precisa ter alguém ali para explicar ou para defender. A Areac tem a ver com engenharia, né? Engenheiro, profissional da engenharia, por isso o comparativo. Igrejas, por exemplo, é natural, é questão de linguagem. A Igreja Católica precisa ter, a evangélica precisa ter, os outros movimentos religiosos deveriam ter. E como que isso acontece? É representatividade. Precisa ter representatividade. A partir do momento que você tem representatividade, tipo assim, lá no Congresso tem a bancada evangélica, né? Agora não tem nada goela abaixo, não tem nada... E nem de exploração também, de né? exploração, pode existir uma orientação, pode existir, que é natural, o pai chega em casa e fala, ó filho, o pai acha que o melhor é isso aqui. Alguém aqui do nosso bairro, alguém que pensa igual a gente e tal... E orienta. Agora, se o filho vai votar como o pai falou... Nós não temos ainda notícias do estágio onde o pastor, o padre e tal, vamos utilizar aqui o termo excomungar o seu fiel, porque não vai votar no fulano e tal, fazer ameaça, né? Talvez existisse lá para trás, né? Faz tempo que não. Então não tem exploração religiosa em relação a isso. Mas tem bandeiras. Por exemplo, você fica transtornado, eu observo na Câmara, quando vai falar sobre proposta, por exemplo, de aborto, legalização de drogas. Você citou o nome lá do LGBT, as questões de gênero. E aí a vereadora Lília já atravessa o cavalo lá e você já truca daqui e já apende tá feita a confusão. O cacete de um lado e do outro. É preciso fazer isso mesmo? É preciso. E essas bandeiras você vai levar para o plano de governo, a prefeitura, amanhã ou depois? São convicções pessoais. Veja bem, o vereador trabalha leis, trabalha legislações que vão ser executadas depois. E isso a gente fez muito, né? Fizemos muito. Essa questão de proteção à criança, principalmente, que foi a nossa principal bandeira sempre. Agora, como prefeito, como vice-prefeito, como secretário, nós estamos fazendo para todos. Aí nós temos que
obedecer uma legislação, nós temos que nos comportar de acordo com aquilo que a lei fala que é para ser feito. E nós vamos trabalhar isso para todos, como sempre trabalhamos. Se mandar fazer um banheiro para menino e menina, se for lei... Veja bem, eu quero até abrir um parênteses aqui, Miguel, e falar o seguinte para ti. Longe de homofobia. Tenho muitos amigos, apoiadores fortes que são homossexuais, homens aí, mulheres, enfim, do sexo masculino, do sexo feminino. Você não é homofóbico, então. Que estão conosco. Não tem nenhum grau de homofobia. O que eu brigo sempre e que eles concordam comigo? Não é tema para criança, cara. Não pode falar para uma criança de 5, 6, 7, 8 anos que ainda não tem convicção formada, que vem de um grau familiar distinto, que o seu pai e a sua mãe pensam. Não pode alguém que já tem essa definição de vida usar do meio escolar para induzir a criança aquilo que ele pensa e não aquilo que a criança ainda nem pensa ou aquilo que é diferente da família. Só isso. Agora, esse camarada fez 18 anos, Miguel. Ele trabalha. Ele vê o que ele quer da vida dele, cara. Se ele acha que é o melhor caminho, vai lá. Cada um faz o que quer e paga também por aquilo que faz ou que não faz. Agora, a nossa questão é proteção à infância. E na questão do aborto? Também. A questão do aborto é vida, né? É vida. É um homicídio, um infanticídio num outro grau. É assim que a gente entende. A vida desde a concepção. Não tem negociação, então. A vida desde a concepção. Agora, a maconha medicinal... Aí o que difere é tempo, né? A maconha medicinal é saúde, dizem. O senhor concorda? Tem muito disso. O problema é o que fazem com não vamos falar com a maconha, né? Como é que é o nome da planta? A cannabis. O problema é o que fazem, ou que transformam a cannabis, que daí vira esse entorpecente. Agora, a cannabis como planta, é uma planta qualquer. Agora, os camaradas conseguiram fazer ela se tornar um entorpecente, é diferente. Agora, se ajuda, assim como o boldo ajuda para o estômago, né? Sim. Para o fígado, né? Sim. E tantas outras plantas ajudam. Se está comprovado cientificamente que ajuda para determinadas coisas, ajuda. Agora, é diferente de entorpecente. Você falou boldo, às vezes é esquecido. Então, eu lembrei do Bolsonaro. Não tem nada a ver, mas é meio parecido. Boldo com Bolsonaro. Você... Desde o início, abraçou a bandeira bolsonarista. Recebemos ele aqui em Cascavel. Passados todos esses movimentos e esse tempo todo aí, você continua convicto e tal? Ou já está achando que o Lula veio para ficar? Não, eu tenho convicto nos nossos posicionamentos de direita. E o Bolsonaro é o agente político no Brasil que mais representou e que mais brigou pelo movimento, pelos conceitos, pelas convicções de direita. A partir disso, nós apoiamos quem estiver à frente dessa movimentação. Agora, o senhor vai ser candidato. Daqui a pouco vai ser o Tarcísio. Daqui a pouco o senhor vira candidato. Daqui a pouco vai ser o nosso governador do Paraná, Ratinho Júnior. Como é que vai fazer para discutir isso com o povo? Porque o eleitor de esquerda e direita tem um título eleitoral que vale geral, igual. Sim. Como é que o voto da esquerda não vai lhe servir? Não estou falando que o voto da esquerda não vai me servir. Eles têm as convicções. Eu tenho muitos amigos aí que são de esquerda. Muitos. Isso. Muitos. A gente não concorda em nada. O Paulo Porto passou mensagem ontem. A gente tem um bom grau de diálogo. Ele não concorda com nada comigo e eu não concordo nada com ele. E converso. E conversamos direto, com muita tranquilidade. E assim são muitas pessoas também. Não, eu não concordo que seja nessa situação. Tudo certo. Vamos almoçar então, comer um churrasco e falar sobre negócio, né? Faz parte. E um plano de governo, ele é democratizado para a comunidade. Para todos, é indistinto, né? O benefício social que você faz serve para A, B e C, serve para o de direita, para o de centro, para o de esquerda. Aí entra a questão do ser humano, entra a questão da população, entra a questão... do cidadão que está ali, independente do que ele pensa, ele precisa ser atendido. E a questão da capacidade, da competência dentro da sua dignidade do candidato. Sim. Em conseguir
transmitir o recado, em convencer, em ter a condição de usufruir do processo eleitoral, né? Todo cidadão precisa ser tratado com dignidade e vai ser tratado com dignidade. Você acha que o Paulo Porto vai concorrer a prefeito? Você falou nele e tal, e é um dos nomes da aliança de centro-esquerda que está sendo formada aí e tal. Tem ele, tem a Lília, tem o deputado, falam no Marcos Vinícius, antes era o Hernando Pudel, tinha o Dalmina também, parece que está meio enxugando e lá eles estão com alguma dificuldade. Tem os nomes, mas os nomes não querem muito, tem outras prioridades e tudo mais. Faz parte da política, mas com certeza teremos um candidato da esquerda. Sim. Não tem como não ter, né? Não tem, é natural, né? Até porque eles têm de 10 a 12, 13% de eleitor fiel em Cascavel, né? O projeto específico do Paulo é ser deputado, até onde eu sei. Então, não sei se ele usa desse momento aí, de repente, para se fortalecer. Ele está na Itaipu agora, numa condição confortável, trabalhando na região, projeto com os índios e tal, desapropriação de áreas para repasse e tal, ele está liderando isso. É um projeto importante, de repente não pode largar lá para vir para cá, né? Mas é a questão que as esquerdas terão que resolver amanhã ou depois. Voltando ao Legislativo Municipal, o ano está fechando, o recesso está aí, né? Sessões ordinárias já foram, extraordinária também, agora nesta sexta-feira, para limpar a pauta. E teve uma solenidade nesta quarta-feira, nesta quinta-feira de manhã na Prefeitura e na Câmara. O prefeito estava presente, não vi o senhor lá. A mesa devolveu, ou o checão foi segurado pelo Alessio e pelo Paranhos, 6 milhões e carqueirada de recurso orçamentário do Legislativo que não foi utilizado e fala-se na devolução. O que você pensa disso? É importante dizer que eu não fui porque nós tínhamos uma demanda hoje lá no Floresta com algumas pessoas que eu havia marcado anteriormente e eu entendi que não podia cancelar lá para vir na cerimônia aqui. Essas devoluções, você sabe que é constitucional, o poder público municipal precisa mandar 6%, né, para a Câmara de Vereadores, para o Poder Legislativo. O Poder Legislativo paga todas as suas contas, paga todos os salários, paga toda a manutenção e ele precisa fechar o ano zerado. Dia 31 de dezembro precisa estar zerado o caixa da Câmara. Então o que acontece? Uma vez que não gastou tudo, que hoje não tem nenhuma possibilidade de gastar todo o recurso que vem da Prefeitura para a Câmara, não tem como gastar, naturalmente precisa devolver. E é o que foi feito. Agora, claro, tem presidente que cuida mais dessa economia, tem presidente que cuida menos dessa economia. Então chegou ao final do ano, é obrigado a devolver. E foi isso que aconteceu hoje. Um bom valor, acho que 6 milhões, né? 6 milhões e os quebradinhos. 6 milhões. Por devolvido. Outra pauta importante que tem aí, não vai ficar para esse ano, vai ficar para o começo do ano que vem, viu, Diego? A votação da última conta do governo do ex-prefeito Edgar, que agora é prefeiturável. Não, o que você está fazendo dessa cara aí? Você acha que o Rômulo vai votar contra ou a favor? Vamos perguntar para ele. Já examinou a matéria, parecer do Tribunal de Contas é pela aprovação com ressalvas sanadas, que nem as outras vezes. Isso não me fala a memória, o senhor votou a favor desse parecer anteriormente. Ou estou enganado? Não, votei a favor. Eu acho que temos que tratar tecnicamente isso, né, Miguel? O senhor não vai tratar politicamente? Não, vou tratar tecnicamente. Porque poderia, pela legislação, o senhor poderia votar politicamente, a Constituição lhe apoia. Podia votar. Mas assim, você veja, se um órgão técnico vai lá e ficou com 4, 5, 6 anos com essas contas lá examinando, diz que está positivo, é difícil para você conseguir uma argumentação técnica que não está certo aquilo ali. Mas a política é poderosa, hein? Daqui a pouco o senhor recebe o seu pessoal mesmo falando, mas Rômulo, vamos dar um gás para esse Edgar, bota no pescoço dele, vota contra. Mas eu acho que isso não... Isso não causa vai tirar a elegibilidade dele. Causa um desgaste político, pode votar talvez, contra mas... se tiver que ser, ele vai ser Mas candidato. Tecnicamente falando, foi aprovado lá, né? E outra coisa, essa questão de ressalva... Qual candidato que nunca teve uma conta aprovada com ressalva? O que é ressalva? Abasteci meu carro. Beleza, vai lá e põe a nota, tal.
Só que na nota você esqueceu de colocar a placa do carro. Daí eles vêm de lá pra cá e falam, viu, mas qual cadê carro a placa que foi? aqui? Aí você tem Aí que você declarar qual a placa informa é a tal. Então é a e vai ressalva sanada que eles chamam lá. Aí veio, não, tá mas aprovado. agora é assim, politicamente falando, podem fazer um inferno na vida do Edgar se quiserem, e ele, se quiser e puder, vai espernear, vai ser candidato igual, se tiver que ir para a justiça, vai. É um negócio que não é para piar pançudo. Mas é uma questão assim que ainda não veio para nossa mão, né, para a gente olhar e tal. Servidor público municipal, você se dá bem com a turma, eu sei. Sim. Tem muita gente que gosta de você, conversa com você. E o servidor público municipal, ele está sempre dizendo que é postergado, perdas salariais não recuperadas, avanços daqui e dali, vertical, horizontal, que não sai e tudo mais. E aí toda uma série de confusões. Até teve uma greve aí dos enfermeiros. Em virando executivo, qual vai ser, a princípio, não sei se você conversou com o Pacheco sobre isso, o comportamento de vocês com os municipários? A valorização do servidor público municipal, ela não pode ser só uma promessa de campanha e não pode ser só uma fala ao vento. Por quê, Miguel? Porque é ele que atende o seu João, a dona Maria, o seu Zé, o seu Pedro, quando vai lá no posto de saúde, quando vai lá na educação, quando vai na assistência social, quando vai no esporte, quando vai em qualquer lugar. Então, a valorização do funcionalismo público, ela tem que ser prioridade. A partir do momento que o camarada está trabalhando numa empresa, num lugar, num local, que ele se sentiu valorizado e que ele está de verdade valorizado, ele vai trabalhar bem, cara. Vai trabalhar bem, vai dar o resultado. Não tem outra conta, Miguel. Agora, isso precisa ser na prática. Então, eu tenho falado isso com o Márcio, foi um dos nossos temas aí que a gente conversou nas últimas semanas. Nós precisamos valorizar. E a valorização, ela vem de várias formas, principalmente financeira. Mas vai ter dinheiro? Essa é uma outra conversa. Prioridade. O senhor garante que vai ter dinheiro? Tem que priorizar. Tudo? Miguel, nós só vamos fazer essa xícara branca se nós priorizarmos que ela seja branca. Senão ela vai ficar da cor da cerâmica. Bom, o tempo está estourado, eu já estava fazendo sinal, mas eu tenho que perguntar, o povo quer saber, né? Sobre aquele projeto que o Paulo Porto, citado aqui, aprovou lá atrás, o Paranhos, prefeito reeleito no primeiro mandato, sancionou, e que tornou Cascavel cidade irmã de outras duas, lá daquela região da Palestina, para lá, para cá, aquela região da guerra, do enrosto, né? Israel lá e tudo mais. E agora, recentemente, a Câmara disse que tinha que revogar aquela lei. E depois eu não sei se revogaram ou não. Explica para nós. Duas situações. Primeira, procurado por alguns membros da comunidade islâmica, né? Muçulmana, enfim, lá do Oriente Médio, eles têm colocado sobre o que é o Hamas e o que é a Palestina. São duas coisas diferentes. Segundo, nós pegamos a assinatura de muitos vereadores. Alguns permanecem convictos, outros já não têm mais a mesma convicção e nos pediram para retirar o projeto para pensar mais. Então, todos os que assinaram concordaram com isso, que o projeto fosse pensado em um outro momento. Então, nós amadurecemos a ideia assim e fizemos dessa forma. Obrigado, Rômulo, pela presença. Até uma próxima oportunidade, vamos ainda ter muitos assuntos pela frente. Eu, na verdade, queria ter hoje aqui também o Márcio Pacheco, mas as suas atividades legislativas, seus compromissos e tal, o impediram de estar aqui. Desejo sorte no projeto de vocês. Preto no Branco tem os espaços abertos para todos aí, no jornal, aqui no portal, e que vocês consigam se superar nas suas deficiências e alavancar suas qualidades pensando no povo de Cascavel. Obrigado, Miguel. Obrigado, Preto no Branco. Obrigado a todos que nos assistiram aí. Vida longa para todos nós, que 2024 seja fantástico. Deus nos abençoe. E muitas moradias, né? Muitas habitações. Nós vamos falar sobre isso para frente, porque eu lembrei agora do Fernando Mantovani e do grupo Mantovani, que é nosso companheiro aqui no Estácio Chancela também. Fernando. Está conosco, sempre nos acompanha, dá retorno depois. Cascavel, né? Ele liga depois e fala, esse Rômulo aí fala bonito, hein, e tal. Ele é crítico, né? Empreendendo muito em Cascavel, o Mantovani. E precisamos de casa, né? Porque quem casa quer casa. Proporcionar moradia e dignidade, né? Muito bem. Obrigado, Rômulo. Até a próxima. Diego também, o Leozinho ali do outro lado, o Jadir e a todos que estiveram conosco. Batendo Guizo, volta na próxima.